1 Reis, capítulo de número 19. Glória. Me ajuda todas aqui? Glória a Deus. Diminui só um pouquinho no fundo, só. Isso. Só R$1, diminui só R$1. Você diminuiu R$2, é R$1. Isso, agora tá bom. Só me ajuda agora aqui no microfone, só me dá uma qualidade. O fundo tá perfeito. Me dá uma qualidade aqui. Tô com a garganta na boca. 1 Reis, capítulo 19. Quem achou diz amém? Amém. Versículo de número 4 em diante. E ele se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu coração a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que veio um anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tocou segunda vez e disse: levanta-te e come, porque grande é a sua caminhada. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Amém? Você que pode tomar seu assento, dando glória a Jesus, dando aleluia, ou glória. Está perfeito. Deus abençoe. Quem está feliz com Jesus essa noite? Eu estou muito feliz em retornar a essa casa de oração. Louvo a Deus pela vida da minha pastora Vera, Samara Deus. Eu estava pensando que a pastora estava com raiva de mim, nunca mais me chamou, e eu gosto desse lugar, irmãos. Aqui nesse altar tem fogo de Deus, e eu gosto de fogo de Deus. Amém? Mais uma vez, obrigado, minha pastora, pelo carinho, pelo convite. Eu quero ser rápido aqui. Eu tenho aqui nessa noite o primeiro livro de Reis. E antes de entrar no corpo da mensagem, antes de falar aquilo que Jesus colocou no meu coração, deixa eu falar algumas curiosidades. Antigamente, lá no começo da terra, no livro do Gênesis, Deus ele levantou um homem, e esse homem ele era a única pessoa que podia ouvir Deus, que podia sentir Deus e que podia ver Deus. Olha que privilégio. Esses homens eram chamados de profetas. Os profetas naquela época eram homens escolhidos, homens separados, escolhidos a dedo para ouvir apenas a voz de Deus. Isso é um privilégio tão grande. Imagine só, na Terra existem mais de 7 bilhões e meio de habitantes. Imagine que no meio de 7 bilhões e meio de habitantes, você é a única pessoa que pode ver Deus, pode ouvir Deus e pode tocar Deus. É isso. Deus escolheu apenas um homem, e esse homem tinha o privilégio de ouvir, minha pastora, a voz de Deus. Detalhe, Deus não levantava 2 ou 3 profetas, Deus só levantava apenas um profeta. Deus só poderia levantar outro profeta quando o profeta tivesse ascensão, morresse. Quando o profeta morresse, Deus poderia levantar apenas um profeta. Nós vamos encontrar vários desses. No livro de Gênesis nós vamos encontrar um homem chamado Noé. Noé, no meio daquele povo pecaminoso, foi o único homem que foi sensível para poder ouvir a voz de Deus. Nós vamos encontrar também o tal de Enoque. E a Bíblia diz que Enoque caminhou com Deus, caminhou do lado de Deus. No capítulo 1 de Reis, nós temos um desses grandes profetas. O profeta que está em ascensão agora é um profeta chamado Elias. Elias é o profeta que está em ascensão, é o homem que tem o poder de ver Deus, de ouvir a voz de Deus. No capítulo 19, se você ler no capítulo 19, você vai ver Elias agora fazendo um desafio. Elias desafia 400
450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Ou seja, nós temos aqui 850 profetas, 450 profetas de Baal e 450 profetas de Acera. 850 homens naquele dia contra apenas um homem só. Imagine só a situação. O ministério, pastor, de Elias era tão violento. Elias tinha um ministério tão violento, tão forte, que Elias era considerado o leão dos profetas. Não tenho sombra de dúvida do que vou falar aqui nessa noite. O maior profeta do Antigo Testamento se chama Elias. Pastor, mas o maior profeta é Moisés. Só que não. Moisés, ele tinha o dom da profecia, mas Moisés não era profeta. Deus usava Moisés, Deus falava com Moisés, mas Moisés não era um profeta nato. Moisés não tinha chamada para profeta. Se você vê no Novo Testamento, você vai ver Jesus subindo em cima do monte chamado Monte Tabor, ou Monte da Transfiguração, como você queira dizer. Em cima do monte, Jesus chama 3 discípulos. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Os 4 sobem em cima do monte. Quando ele sobe em cima do monte, Jesus se afasta um pouco dos 3. E agora ele vai mostrar, Douglas, o lado divino dele. Ele vai mostrar para os 3 o lado de Deus dele. Ele se afasta deles. A Bíblia diz que ele começa a flutuar na frente dos discípulos. O seu rosto, ele se transfigura, suas vestes ficam alvas como a branca neve, os seus cabelos também ficam brancos. Era a figura de Deus que estava na frente deles naquele dia. Do lado direito dele e do lado esquerdo ele aparecem 2 homens. Um é Elias e o outro é Moisés. Os 2 se apresentam para ele. Um diz: eu sou Elias, eu sou o símbolo dos profetas na terra, eu represento os profetas na terra. E o outro também se apresenta, ele diz: eu sou Moisés, eu sou o símbolo da lei na terra. Ou seja, Moisés, ele tinha o dom da profecia, mas ele não era profeta. Moisés era uma espécie de um legislador. Moisés ditava, Moisés fazia as leis. Quem entendeu até aqui, diga amém. Elias é o maioral de todos os profetas. Ele tem um ministério tão violento, ele tem um ministério tão forte, que no capítulo 19 você vai ver ele desafiando 850 profetas. Ele sobe em cima do monte, e lá em cima do monte ele faz um desafio de fogo. E ele diz: aquele que o Deus de fogo responder com fogo, esse será glorificado na terra. E você conhece essa história. Deus respondeu a Elias. Naquele dia Deus colocou uma medalha no pescoço de Elias. Deus colocou um troféu na mão de Elias, e Elias saiu vitorioso daquele grande combate, daquele grande desafio. Quando a notícia chega até a palácio de Jezabel, dizendo que os 850 profetas foram mortos pela mão de Elias no fio da espada, a Bíblia diz que Elias agora faz uma ameaça contra o leão dos profetas, contra o maioral de todos os profetas. Ela chama o menino, esses meninos de 14, 13 anos, o mensageiro. Ela manda um recado para Elias através do menino. O recado era mais ou menos assim. Ela disse: amanhã pela manhã, se você estiver aqui por essas mesmas redondezas, assim diz a rainha Jezabel, se amanhã pela manhã você estiver por essas redondezas, a mesma coisa que aconteceu com os 850 profetas de Baal e de Acera acontecerá com você também. O menino leva o recado de Jezabel até Elias, e detalhe, a ameaça de Jezabel era para entrar em um ouvido e sair pelo outro. Pelo contrário, a ameaça de Jezabel entrou no ouvido do profeta e desceu no coração. E a Bíblia diz que Elias agora sente medo. Elias agora sente um temor tão grande, minha pastora Vera, que ele agora começa a fugir da ira de Jezabel. Elias agora começa a andar sem destino. Eu estou desenhando a história de propósito para você entender onde eu quero chegar. Elias agora começa a andar no meio do deserto, sem destino, sem paradeiro, sem direção. Ele vai caminhando. O texto bíblico diz que de tanto ele caminhar, ele se cansa, ele senta bundas, e ele olha para o céu e ele diz: Senhor, Jeová, Yahvé, chega, tira a minha vida, me mata, Senhor, porque eu não aguento mais, me mata porque eu não sou maior do que meu pai, nem maior
Mas o maior de todos os profetas agora está passando por uma situação tão adversa. O maior de todos os profetas está passando por uma situação tão tenebrosa, tão caótica, tão melindrosa, que nem eu consigo entender a mente dele. Ele, num dia de desespero, num dia de luta, num dia de agulha, ele olhou para o Senhor: Senhor, tira a minha vida. Senhor, me mata. Acaba comigo, Senhor. Me mata. Eu parei para tentar entender o que está acontecendo com Elias. Porque Elias está passando por uma situação tão difícil na vida dele. As ameaças de Jezabel era para ter entrado no ouvido e saído pelo outro, mas entrou no coração dele. Ele deu ouvido à palavra da rainha naquela época. Elias agora está passando por uma frustração, por uma depressão. O que é que ele está passando? Qual é a doença que ele está enfrentando? E a depressão é a doença do século. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu posso falar sobre depressão porque eu já passei por depressão. A depressão é a doença do século. É a doença do milênio. Um dia desse, lá no programa da Rede Globo, naquele programa chato que eu não gosto, mas nesse dia o assunto foi interessante, e devo assistir. Naquele ponto lá, encontro com a Fátima Bernardes, que agora não é mais a Fátima, é a Patrícia, levaram um psicólogo para tentar explicar para os telespectadores que doença é essa que é a depressão. Que há 10 anos atrás essa doença não existia. Levaram o psicólogo e o psicólogo tentou explicar para as pessoas que qual é essa doença. É uma doença tão terrível que ela pega o negro, ela pega o branco, ela pega o rico, ela pega o pobre. E quando ela destrói a vida da pessoa, quando ela vem sobre a pessoa, ela destrói a vida da pessoa. Ela detona o cidadão todo. Detalhe, o cidadão que pega esse tipo de doença, ele tem a sua vida toda detonada. Que se não for a misericórdia de Deus para colocar ele de pé, ele vai parar numa vala. Ele vai comer capim pela raiz. Eu falo por isso porque eu já passei por isso. É uma doença tão terrível. Primeira coisa, algumas coisas acontecem com uma pessoa que está na beira da depressão. Vai pegar essa palavra. Você que tem filho em casa, você que tem crianças, jovens aqui, filhos que estão na pré-adolescência, pega essa palavra. Quando a pessoa está na beira de uma depressão, alguns sintomas a pessoa começa a mostrar. Primeira coisa, o mundo perde o colorido. A pessoa perde o sentido da vida. A pessoa fica presa dentro de um quarto, enclausurada. Ela não quer sair mais. Ela não quer mais viver em sociedade. Ela quer viver, ela cria uma redoma, ela cria um mundinho só dela. 2 demônios acompanham o depressivo. O primeiro demônio é o demônio de Chucaveira, que é o demônio da morte. Você pode ver que todo depressivo, qual a vontade dele? É de cortar os pulsos, é de beber veneno, é de pular na frente de um carro, é de pular de cima de um prédio, de tirar a própria vida, porque ele está sendo atormentado por demônios. Segundo demônio é o demônio chamado Maria Mulano, que é o demônio da sujeira. Você pode ver que todo depressivo, ele não escova os dentes, ele não toma banho, ele fica dentro de um quarto. Se não fosse Deus na vida dele para tirar ele daquele lugar, ele vai para a vala. Outra coisa interessante, minha pastora, quando a depressão vem sobre a vida das pessoas, a depressão atinge primeiramente no ser humano. Quando a depressão atinge a pessoa, ela atinge no homem, ela atinge um hormônio chamado de testosterona. A testosterona é a vida do homem. É a vida. Se o homem não tiver testosterona no corpo dele, então ele não vive. A testosterona é a força, é a vitalidade, é a vida do homem. Na mulher é chamado de progesterona, é a vida da mulher. Se não tiver nem a testosterona nem a progesterona, então está morto, está acabado. E quando a depressão vem, a primeira coisa que ela afeta no ser humano, no homem, é a testosterona. E na mulher é a progesterona. Você pode ver que todo depressivo ele não tem forças para levantar de cima da cama. E outra coisa, quando a pessoa ela fica dentro daquele quarto, ela gosta de ficar num quarto escuro. Você nunca parou para se perguntar por que o quarto é escuro? Já parou para se perguntar? O quarto é escuro. E quando você entra num quarto de alguém que está com depressão, quando você entra num quarto e acende a luz, a primeira coisa, a reação dele é colocar as mãos nos olhos. Por quê? Porque a luz, diz a medicina diz que a luz, ela causa no ser humano, ou ela ativa dentro do ser humano aquilo que nós chamamos de hormônio. A depressão, ela destrói o hormônio. E a luz, tanto essa luz que nós estamos aqui, ou como a luz do sol, ela ativa dentro do ser humano a testosterona e a progesterona. Pastor, eu não estou entendendo, eu te explico agora. A luz de Deus vai brilhar na sua vida hoje. Eu profetizo que os demônios irão bater em retirada.
testosterona, que é a força, é a vitalidade do corpo do ser humano. É por isso que quando você acende seu filho lá que está naquele quarto escuro, a sua filha que está naquele quarto escuro, quando você entra dentro do quarto e acende a luz, ela coloca a mão no rosto, porque o que está dentro dela odeia a luz. O que está dentro dela não gosta da luz, porque sabe que a luz pode ativar ela a qualquer momento. A luz pode ativar ela a qualquer momento. Aleluia. Eu profetizo que a luz vai brilhar naquele lugar. Você vai levar uma luz tão forte nessa noite. Aleluia. Você está me subindo Você vai levar uma luz tão forte para sua casa nessa noite. A luz que está em você vai explodir naquela casa e vai explodir pela cozinha, pelos quartos, pelos quintais. Se prepare, a luz vai brilhar na sua vida a partir de hoje. Elias está passando por uma situação difícil. Elias está na depressão. Elias está fraco, está desanimado. Elias não consegue. O mundo perdeu o colorido para ele. O homem está desanimado, meu pastor. Só Deus para tirar pessoas da situação. A Bíblia diz que de tanto ele caminhar, ele se cansa. Ele pega uma pedra, ele deita no meio do deserto. E a Bíblia diz que ele dorme. Quando ele dorme, um anjo de Deus aparece para ele. E o anjo diz: Elias, levanta-te e come. E quando ele levanta, do lado da cabeceira dele tem um pão que está cozido sobre as brasas e tem uma botija de água pronta para que o profeta beba. O profeta naquele dia comeu tudo, bebeu toda a água, e em vez de ele levantar, minha pastora Vera, ele volta a dormir de novo. O anjo de Deus aparece pela segunda vez para ele, e o anjo diz: Elias, levanta-te e come, porque grande é a sua caminhada, Elias. Levanta-te. E o profeta levanta e come daquele pão e bebe daquela água. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Está na hora de você se levantar, ok? Parada você não pode ficar, parado também você não pode ficar. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está triste. Eu sei que 2025 para você foi uma droga. Eu sei que 2025 para você foi um ano de perca, foi um ano de humilhação. Mas o Senhor está falando com alguém. Está na hora de você se levantar nessa noite. Está na hora de você sacudir a poeira. Está na hora de você levantar a cabeça. Está na hora de você voltar a acreditar. Eu vou falar de novo. Está na hora de você voltar a acreditar. Volte a acreditar. Porque você acredita em tudo. Você acredita em tudo. Você acredita na mula sem cabeça. Você acredita no Saci Pererê. Você acredita no Boitatá. Você acredita em tudo. Mas não acredita numa palavra profética. Não acredita num louvor. Você não acredita é a palavra de Deus. E Deus está dizendo para você nessa hora, para você se levantar. Quando eu vinha para cá, Deus falava no meu coração, chama de meu filho, você vai se encontrar com Elias de 2025. Elias do sexo masculino e do sexo feminino. Homens e mulheres que perderam o norte. Homens e mulheres que o mundo perdeu o colorido. Homens e mulheres que a flor não tem mais cheiro, a comida não tem mais sabor. Perderam o sentido da vida. Deus disse: essa noite você vai pregar não para os fortes, você vai pregar para os fracos nessa noite. E o Senhor diz: diga aos fracos que eu dou força a eles aqui nessa noite. Pastora Vera, os fortes não vieram, os fortes hoje ficaram em casa. Essa é a reunião de gente que chegou aqui fraca, gente que chegou aqui arrastando os pés, gente que chegou aqui pela misericórdia de Deus. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Você não vai voltar para casa arrastando os pés. Você não vai voltar para casa de mãos vazias. Você vai voltar para casa de posse de um grande
tu fica valente mesmo, irmão. Mostra para o diabo que maior é aquele que está do seu lado. Maior é aquele que te abençoou do que aquele que te condena. Eu encerro aqui. O maior de todos os profetas, o leão dos profetas, está passando por uma situação difícil. Ele olha para o céu e diz: Senhor, me mata, Senhor. Será que um dia só foi eu ou Elias que falou isso para Deus? Eu creio que a metade das pessoas, minha pastora, em um dia de sofrimento, num dia de luta, de agulha, a mesma coisa que Elias falou para Deus, muita gente que está aqui um dia falou: Senhor, não dá mais. Senhor, já deu. 2025 está sendo uma droga. 2025 está... Senhor, não dá mais. Se eu não tivesse no mundo, seria melhor. Se o Senhor acabasse com isso, seria melhor para mim, seria melhor para os meus pais, para a minha família, seria melhor, Senhor. Quem um dia não pediu para Deus matar? Um dia eu pedi, pastor. Um dia eu passei uma luta tão difícil, passei por uma situação tão difícil na minha vida, que eu disse: Senhor, tira minha vida. Senhor, mato, não presto para nada. A única coisa que eu sei é pregar, e tiraram a oportunidade que eu tinha de pregar. Então, já que eu não posso pregar, já que eu não posso falar da sua palavra, então não sirvo para nada, me mata, tira a minha vida. Foi aí que Deus me fez entender uma coisa: que quando Deus criou o ser humano lá no Jardim do Éden, Deus criou o ser humano para ser eterno. Sabia disso? A morte, o ser humano não foi criado para morrer. Deus criou o homem para que o homem seja eterno, para que o homem vivesse para sempre. Mas por causa do pecado, o homem agora é fadado à morte. Só que existe uma inimizade entre o ser humano e a morte. Ninguém está preparado para morrer. Ou seja, ninguém quer morrer. Quando a gente fala que quer que Deus mate a gente, é algo da boca para fora. A gente não fala de dentro, porque existe uma inimizade entre a morte e o ser humano, porque ninguém está preparado. Quando a gente abre a boca e diz: Senhor, me mata, Deus filtra as suas palavras. E Deus vê que a palavra não vem de dentro, é apenas da boca para fora. Aí o Senhor olha para você e diz: eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está desempregado, eu sei que o seu filho está no presídio, eu sei que a sua vida não está fácil, eu sei que isso aí que você está me pedindo é da boca para fora. Então eu vou fazer o contrário: em vez de eu te matar, eu trago vida para você nessa noite. Eu trago vida para a sua alma. Eu trago vida para a sua casa hoje. Eu estava dentro de um quarto escuro. Oh, aleluia. Eu me emocionei. Eu estava dentro de um quarto escuro. Quando as pessoas acendiam a luz, eu colocava a mão nos olhos, porque a luz doía nos meus olhos. Eu mandava apagar a luz. Eu vivia nas trevas. Eu vivia na escuridão. Eu disse: Deus, me mata. Tira minha vida. Naquele dia, naquele quarto escuro, uma luz brilhou para mim naquele lugar. Apareceu um anjo de Deus para mim. O anjo disse para mim: eu trago vida para você nessa noite. Eu trago vida para o teu espírito. Eu trago vida. Oh, aleluia. Naquele dia Deus me levantou daquela cama e eu estou aqui de pé até hoje. Nunca mais a depressão me pegou. Nunca mais eu estou aqui de pé até hoje. Para mostrar que quando Deus tem algo na vida de alguém, a arma não mata, a navalha não corta, o inimigo não extermina, não mata. Ele não mata, porque Deus tem algo contigo. Amém? Então quando você falar para Deus te matar, Deus sabe que é da boca para fora. Deus não leva a sério, porque Ele sabe que você não está preparado. Aí Ele troca na sua boca a palavra de morte e coloca uma palavra de vida para você. Está preparado para levar vida? Está preparado para levar uma luz naquela casa que está banhada nas trevas? Está preparado para levar a luz de Deus naquele lugar, naquela escola que você estuda, naquele trabalho que você estuda? A partir de hoje, ou melhor, na segunda-feira, quando você voltar para o trabalho, quando você voltar para a escola, as pessoas vão olhar para você. Oh, glória! Vão olhar para você e vai dizer: alguma coisa com você. Eu vi você na sexta-feira, você estava com a cara de depressiva, você estava com a cara de derrotada, você estava com a cara de poucos amigos, e na segunda-feira, quando você volta,
Eu estou vendo uma luz brilhando no seu rosto. O seu jeito de falar agora é outro. O seu jeito de se comunicar agora é outro. Tem algo diferente na sua vida. E você vai dizer, porque na sexta-feira eu fui lá para o culto de cura, de libertação. E Jesus me banhou com a luz do Espírito. Oh, aleluia. Levante o dedo para cima, levante o dedo para cima. Aponte para essa pessoa que está ao teu lado. Aponte o nariz dele, o nariz dela. Aponta para ela. Diz para ela, ei, está ouvindo? Diz para ela, ei, amada, está ouvindo? Diz para ela, essa palavra é para você nessa noite. Essa palavra é para você nessa noite. É para você nessa noite. Essa palavra é para você. Essa palavra é a sua cara. Deus preparou essa mensagem para o seu coração nessa noite. Senhor, me mata. Tira minha vida, Senhor. Jesus disse, eu sei que é da boca para fora, Elias. Vou fazer algo diferente. Vou mandar o meu anjo ir até você. O anjo trouxe pão e água para Elias. Elias comeu e bebeu. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Preparada? Você vai voltar a marchar na terra. Está preparado? Você vai voltar a pregar também. Está preparada? Você vai voltar a cantar. Você vai voltar a reger o grupo. Você vai voltar a evangelizar. Você vai voltar a... Se alimenta nessa noite. Coma desse pão que Deus está te dando. Beba desse dequeve, a suracana que desce aqui. Veja essa figura de branco que caminha entre nós aqui de um lado para o outro. Ele caminha para lá e caminha para cá nessa noite. Ele está esperando você reagir nessa noite. Ele está esperando você adorar nessa noite. Termina com a força daquela comida. Elias caminhou 40 dias e 40 noites. E ele chegou até onde Deus queria que ele chegasse. Se tem uma pessoa que aposta em você, somente a juventude, eu já passei nessa fase. No meu tempo, lá no grupo que eu cantava, no Cristo de Verdade e Vida, na Assembleia de Deus, na minha época de adolescente, muita gente não acreditava nos adolescentes. Chamava os adolescentes de aborrecentes. Ninguém deveria ser coordenador de adolescente, porque adolescente dá dor de cabeça. Aí quando o coordenador vinha, você vai ser o coordenador dos aborrecentes. Porque ninguém tem paciência com os adolescentes. Ninguém tem paciência com os jovens. Eu já passei por essa fase. Desacreditado de tudo, de todos. Se não fosse alguém lá em cima que acreditasse em mim, porque os homens da terra não acreditavam. Aqui na vertical, ninguém acreditava, mas a minha chamada não veio da vertical. A minha chamada ela veio da horizontal. Se lá em cima ninguém me desse um voto de confiança, se lá em cima ninguém acreditasse em mim, eu não estaria aqui nesse púlpito nessa noite. Eu estou aqui primeiro porque Deus confiou em mim, eu também confiei em mim mesmo. E eu deixo essa palavra para você. Já ouviu aquele ditado que diz, eu confio no meu taco? Já ouviu essa frase? Já ouviu esse jargão? É verdade. Se você não acreditar em você, nem Deus vai acreditar. Então, a primeira confiança vem daqui. Você tem que acreditar. Você tem que crer. Você tem que... é um adolescente, é atribulado, vai voltar para as drogas, vai voltar para... Não, eu acredito que Deus vai me levantar como pregador da palavra. Eu acredito que Deus vai me levantar como um cantor na casa dele. Eu acredito que Deus vai me levantar como profeta para essa geração. Primeiro, tem que vir de você. Quando você acredita, lá em cima Deus olha para você. Já que você acredita em você, então também eu acredito em você. Amém? Leva essa palavra no seu coração. Acredite. Deus não vai te matar, não. Hoje não vai ter morte.
não vai ter cortejo fúnebre, não vai ter flor de defunto, não vai ter choro, pelo contrário, o choro vai ser de alegria. O choro vai ser de felicidade lá naquele lugar. Está terminando, minha pastora, um ano já, nós estamos no mês 9, mês 10, é isso mesmo, é um mês especial para mim. Na quinta-feira minha filha está fazendo 9 anos de idade. Está faltando mais ou menos 4 meses, 3 meses para terminar o ano. Você acredita que Deus ele pode mudar a tua vida? Acredita que Deus pode tirar você de baixo, nesse restinho de ano e colocar você em cima? Você acredita que Deus ele pode dar uma guinada na tua história? Pastor, mas já está terminando. Não importa o que está terminando. O que Deus pode fazer no começo, não pode fazer no final. Deus não é bitolado ao tempo da terra. O tempo da terra, nós estamos bitolados. Deus não é bitolado nesse tempo. Deus, ele tem o próprio tempo dele. Se ele quiser te abençoar, nem que seja no dia 31 de dezembro, às 11 horas e 59 minutos, ele te honra ainda nessa terra. Entendeu? Então creia, acredite, Deus ele vai te levantar. Fica de pé. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Eu quero orar por ti nessa noite. Quero orar pela sua casa, pela sua família. Você não vai voltar para casa de mãos vazias. Amém? Tem alguma moça que está sedenta para cantar aí? Tem? Pega ali, vai no Douglas. Prepara o louvor rápido. Rápido. Uma moça que está sedenta para cantar. A oportunidade é agora. Coloque a mão no peito. Dá um microfone para ela. Coloque a mão no coração. Melhor, tira a mão do peito. Segura a mão dessa pessoa que está do outro lado. Isso. Pega na mão dela, pega na mão dele. Isso. Fecha o corredor. Fecha o corredor. Pega na mão dele. Está quebrado o outro. Então vem para cá, amada. Vem para cá, sobe aqui comigo. Isso, fica aqui. Pega na mão dele, pega na mão dela. Aperte a mão dele, vê se ela está viva ou está morta. Vê se ele está vivo ou está morto. Aperta a mão dele, aperta. Se ela não glória é porque ela está viva. Se ela não está glória, aperte a mão dela. Segure o prebreque, Douglas. Aperte a mão dela. Levante as mãos ao céu, mãos unidas ao céu, mãos unidas. Feche os olhos, Pai. Senhor, eu preguei a tua palavra nessa noite. Senhor, o Senhor me disse que eu me encontraria com pessoas desanimadas aqui. Pessoas que vieram pela infinita misericórdia. Senhor, não deixa ela voltar para casa do mesmo jeito. Não deixa ele voltar para casa da mesma maneira. Pai, se o Senhor está nessa igreja, se o Senhor está na vida da pastora Vera, na vida dos obreiros, eu quero um sinal aqui nessa noite. Aonde tiver alguém que precisa de um renovo, aonde tiver alguém que não é batizado com o Espírito Santo, batiza ele nessa morte, Jesus. Pega ela nessa morte, Jesus.
Graças a Deus, você está aqui. Amém? Senta aí rápido, eu não vou pregar mais mesmo. Eu prometo. Tome seu assento. Estou todo arrepiado aqui. Quem viver verá o que Deus vai fazer. Pastora Vera, estão jurando que está morto, estão jurando que está morto, estão jurando que 2025 não passa, mas você vai ver que amém. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pelo convite. Douglas, Deus abençoe. Feliz pela conquista lá, mano. Deus te abençoe. Amém? Será uma salva de palmas bem forte para Jesus.